biblioteca, centro naval e a escola de oficiais. Nessa ordem, apareceu uma imagem de um pequeno helicóptero voando no céu. Uma dúzia de zumbis estendia as mãos em direção a ele. Luca perguntou se tudo ficaria bem. Se ele atirasse assim, com uma metralhadora. O cara disse que sim, para afastar os zumbis o máximo possível. Apareceu uma imagem de um depósito cheio de caixas de ferro, fazendo um deslize com a espada. O protagonista cortou imediatamente vários zumbis. Uma dúzia de cadáveres estavam no chão perto, abaixando a arma. O protagonista o voltou-se para Janun e perguntou como eles estavam, com um walkie-talkie na mão. O homem de cabelo escuro declarou estar quase terminado e terminaria em 1 hora. O protagonista disse para ele não exagerar e declarou ter bloqueado todos os que se aproximavam. Zumbis, uma imagem de várias pessoas. Calmamente, o depósito foi desmontado. Pegando os documentos, o disse que precisavam mover todos os barris. Mark JP8. Ele também disse que se vissem produtos com a marca F76, deveriam segui-los. M ou MF precisavam ser armazenados separadamente. Apareceu uma imagem de centenas de barris vermelhos. O cara disse que o óleo combustível, conhecido também como G, mas também como óleo pesado, gasolina e gasolina, devem ser armazenadas separadamente. Ele também acrescentou que ainda precisava pegar um barril de óleo combustível naval. Apareceu uma imagem de vários guindastes e navios de carga. O protagonista aplaudiu, sorrindo. Olhando para as pessoas deitadas, ele disse que eles eram agora ótimos, precisavam voltar. Uma imagem de vários guindastes laranja apareceram de uma mesma empresa. O protagonista acrescentou que, amanhã, eles precisavam ir ao município de Bufim, de bicicleta. Uma imagem de um arranha-céus. Apareceu um prédio de vidro perto de uma área cercada, encolhendo os braços e sorrindo. O homem loiro ironicamente chamou o protagonista de filhote. Risando e olhando adiante, o protagonista declarou que não nos víamos há muito tempo. Encontrando-se com Swift, o homem de alta indagou renda sobre a vida dele. O homem afirmou que o cara ainda tinha o mesmo rosto fofo, colocando as mãos nos quadris. O homem de cabelo claro disse estar esperando uma resposta. Resposta no rádio, mas não esperou e olhou para frente. O protagonista disse ter enviado uma mensagem e aparentemente não chegou. Risando e erguendo uma sobrancelha, o homem disse que era uma questão urgente, por assim dizer, sua rainha de olhos azuis. Ele também perguntou se ele mesmo esquecera de falar. O protagonista perguntou sorrindo: por que não usaram o acampamento próximo à prefeitura? Olhando para ele, o homem de cabelo branco disse que as mulheres do fundo familiar foram lá. Então, a senhorita Kim veio visitá-lo. O homem virou o olhar para a garota ao lado. Ele a cumprimentou, a morena. A garota perguntou como o protagonista estava. Com um sorriso doce, ele ergueu a mão. O homem de cabelo branco disse, com que não se via sorriso há muito tempo, e propôs beber cerveja para comemorar o encontro. Apareceu uma imagem de vários edifícios. Dentro de uma área cercada, o protagonista disse sem problema. Mas precisavam ir embora logo. O homem disse ser insensível e disse que precisavam entrar. Senão, os zumbis os detectariam. Colocando as mãos no bolso. E entrando no prédio, Yahan viu seu antigo conhecido olhando para Gapsu. Quem tinha muitas cicatrizes no rosto, ele o cumprimentou. O homem de cabelo escuro confirmou que realmente não se viam há muito tempo, olhando para o cara com raiva no rosto. O homem de cabelo branco perguntou quem permitiu que ele falasse com o comandante, e acrescentou que um cumprimento bastava
Colocando a mão na cabeça, ele pediu desculpas, seguindo o protagonista e sorrindo largamente. O homem declarou que, entre os que o protagonista lhe deu, este cara era o melhor, embora seu estado mental deixasse muito a desejar. Ele estava tentando melhorá-lo. Apareceu uma imagem de vários edifícios, ao sol da tarde brilhante. 2 rapazes de cabelo escuro e rifles parados na entrada. Enchendo uma xícara de chá, o protagonista disse que não veio aqui para uma visita. O homem perguntou o que houve, olhando para um homem sentado em frente a ele no sofá. O protagonista declarou que precisava de ajuda. O homem disse tudo bem. Perguntou o que ele precisava. Ian disse que precisava de um documento, descrevendo o funcionamento de um navio militar. Os olhos do homem alargaram-se em choque. O protagonista acrescentou que seria bom se fossem livros didáticos, publicações e documentos classificados. Abaixando a cabeça e sorrindo. O loiro, o homem perguntou se ele queria roubar a sede da marinha. Mantendo as mãos na cadeira, o protagonista confirmou, ajeitando as mãos. O homem declarou ser bom e que seus planos eram simplesmente incríveis. Ele também perguntou se Johan queria ser seu filho adotivo. Olhando sério para o homem, o protagonista perguntou se poderia ajudar. No final, abrindo a boca amplamente e começando a rir alto. O homem declarou que o protagonista falava demais. Uma imagem de um escritório com uma placa, livros e documentos surgiram. O homem, ele declarou que não conseguia obter os documentos militares, mas ele sabia onde estavam. Corrigindo-se, ele acrescentou que ainda era possível obtê-los, mas o risco era muito grande. Abaixando a cabeça e estreitando os olhos, ele declarou sério que deveriam falar sobre o pagamento. Primeiro, sorrindo. O protagonista disse que o deixaria voar no avião. Os olhos do homem loiro se alargaram surpresos. Ele ergueu a mão e bateu no antebraço, dizendo que o protagonista nem precisa. Ele baixou a cabeça e sorriu, dizendo que estava brincando. Na verdade, ele forneceria informações importantes. O velho perguntou o valor. O garoto, sem erguer a cabeça, disse que era muito importante, que sua sobrevivência futura dependia disso. O homem franziu a testa, olhando para ele. Ele sacudiu a mão, negando, porque não era lucrativo para ele. O protagonista franziu o senho, perguntando se, nesse caso, ele poderia pedir algo mais de graça. O velho se sentou numa cadeira em frente a ele, perguntando se ele ficaria se estivesse contra. Indagando o que o herói precisava, Johan disse que ele não era muito familiarizado com bases navais. Então ele ia à Biblioteca Nacional, mas talvez o homem conhecesse bases próximas. O velho ergueu as sobrancelhas, dizendo que, em uma ocasião, é a sede de defesa do Noroeste. Em Youngson é a sede perguntando se ele queria ler, visto que ia à Biblioteca Nacional. Apesar de achar o cara inteligente, mas ele acabou sendo apenas louco. O protagonista abaixou a cabeça e sorriu maliciosamente. Ele o agradeceu pelo trabalho. O homem franziu o rosto, desagradado, dizendo que ele queria saber o que o herói planejava. Na mesa havia 2 xícaras brancas em pratinhos. Johan perguntou se queria um acordo, ao que o homem respondeu: de jeito nenhum, solicitando apenas um indício, já que ele poderia ajudá-lo. Os olhos do idoso se alargaram. Ao ouvir que um desastre se aproximava, foi difícil escapar disso. Seu olhar ficou embaçado. Ele repetiu mentalmente a palavra desastre. O garoto abriu a boca, dizendo que se ele estivesse curioso, podiam ir com eles, porque nem precisaram lutar. Mas uma vez, quando estavam em perigo, o povo do homem deve ajudá-los a
se mudar o velho sentado numa cadeira. Perguntou se ele realmente os usava como reserva. Aparentemente, essa informação era realmente importante. O herói ao lado oposto disse que, se o ouvisse, ele não se arrependeria. O homem franziu a testa. Uma gota de suor deslizou pelo rosto dele. Ele achou que o garoto não falaria bobagens. Ele já havia visto muitas crianças, mas ele nunca conheceu um garoto com tantos segredos. Johann o olhou debaixo das sobrancelhas. O velho, apertando as mãos, compreendeu que o jovem alcançaria seu objetivo. Ele estava mesmo disposto a agitar a frota. O homem franziu o senho, concordando com o negócio. Cobririam por eles se algo acontecesse, indagando se era informação em troca de vida. Os olhos de Johann se alargaram. Ele disse que havia mais uma coisa. Se as pessoas do velho estivessem em perigo, os heróis não poderiam ajudá-los. O homem levantou-se, apoiando as mãos na mesa de vidro, chamando o cara de manobrista. Ainda assim, ele gostava dele. O velho o acariciou no ombro, dizendo que nunca se arrependeu de lidar com ele. Ele sorriu e estendeu a mão, dizendo que o cobririam e fariam um bom trabalho. Acima dos altos edifícios, um céu azul claro. Céu azul com nuvens brancas. Kogu abriu a porta levemente. Indagando se o idoso o chamou. O homem franziu o rosto, dizendo que precisava escolher 15 rapazes fortes porque estavam se preparando para uma viagem a Seul. O garoto franziu o rosto, indagando se o idoso iria com eles. Ao que ele recebeu um sim. O homem sorriu, dizendo: havia muito tempo que ele não se divertia tanto. E ele também poderia apreciar as vistas. Nuvens brancas flutuavam lentamente sobre o céu azul. Houve um bater na porta. Depois disso, ouviu-se uma voz permitindo a entrada. 5 garotos entraram na sala. Swift entrou na frente e sorriu. O velho franziu o rosto e sorriu, dizendo que 3 comandantes, 2 soldados eram o equilíbrio perfeito. Ele ficou ao lado do mapa, segurando um apontador nas mãos, dizendo que daria algumas dicas aos jovens, observando que essa informação estava incluída no suporte. Por custos, Yuan cruzou os braços sobre o peito. Concordo e peço que continue. O homem virou-se para o mapa e apontou para o local. Primeiramente, ele explicaria o trajeto. Havia vários caminhos, mas ele indicaria a rota mais segura para Yongson. O cara se voltou para o protagonista, indagando se realmente iriam lá. Ao que Yoel levantou as sobrancelhas e disse que iriam lá, primeiro, à sede conjunta, e depois para a Biblioteca Nacional, próxima. O cara abriu os olhos, surpreso. Falando sobre a sede conjunta, na entrada, 2 homens armados com metralhadoras estavam parados. O final do ponteiro marcava o ponto brilhante. Territórios no mapa. O velho disse que as florestas poderiam representar uma ameaça estavam potencial. Concentrados em 3 acampamentos de almas. O acampamento Euido, o maior, estava marcado e vermelho no mapa. O homem disse que haviam fortalecido seu poder em Yongson, absorvendo o território do caçador de cães. O herói imaginou um homem cujo rosto estava na sombra, e homens sérios atrás dele. O velho disse que o líder era um bom homem. Quem se cercou com as mesmas pessoas que observavam. No acampamento, Buin olhou para a frente com cuidado, refletindo sobre o que o homem falou. Chino, o velho cruzou os braços e ergueu as sobrancelhas, dizendo que ele o homem já havia se confrontado com esses caras. Em Shin, o protagonista franzia o senho, dizendo que operam de ouído a Yonsan. A área de influência deles é grande. O homem observou que, para ser mais preciso, era Yonsan Mapo e Euido.
Eles se movimentavam principalmente no subterrâneo. E deveria ter locusks lá. Ele imaginou a entrada para o subterrâneo decente no metrô. O protagonista imaginou um locust zumbi, dizendo que, como sabiam lidar com isso, não foi fatal. O homem franziu o senho. Disse que o próximo acampamento ficava em Gero. O cara assentiu. O velho disse que não sabia bem o que e como estava organizado lá. No entanto, havia muitas pessoas lá. O protagonista perguntou o que houve com o último cheque. A resposta que recebeu foi: passou mais de um mês. O território do acampamento estava marcado no mapa. Em amarelo, Johann franziu as sobrancelhas, achando que um mês era suficiente para o acampamento, e foi vendido para ser totalmente destruído. Mas este lugar ainda não tinha relação com o destino. O final do ponteiro estava na área, destacado em verde. O velho disse que era o complexo esportivo Jansil. O cara perguntou se ainda estava de pé. Um grande estádio redondo com muros altos e teto incompleto. O homem perguntou se era isso que ele estava falando. O protagonista disse que era, perguntando se parte do complexo de defesa da capital. O pessoal estava estacionado lá, além das forças de tanques de Gyeonggi e Paju. O homem disse que era o último do governo. Refúgio controlado, onde o alívio era a única coisa que havia grande quantidade de comida e poder militar. Lá, desde o início, 2 homens de uniforme e com metralhadoras estavam perto do tanque. O cara perguntou se eles ainda estavam resistindo bem. O velho respondeu: parecia que soldados de unidades militares destruídas. E apenas vagabundos ali se aglomeravam. Embora as vítimas não pararam por causa dos zumbis. Mas havia um constante fluxo de novas forças. O exército ficava ao lado de uma cerca alta, observando os zumbis se aproximarem. O homem disse que este lugar tinha um problema. O cara mentalmente acrescentou que era comida. Oan baixou as sobrancelhas, olhando para o vazio. O protagonista pensou que este acampamento se chamava. Uma parte confiável de sobreviventes foi enviada para lá. Quem parou o ataque de zumbis e mutantes? Ele imaginou o exército atirando nos mortos-vivos. O problema era a falta de comida, ou, mais precisamente, nos comandantes que salvaram muitos. Pessoas se instalaram no campo do estádio. O tempo passou e começaram as rebeliões de fome. As pessoas ficavam cada vez mais fora de controle e soldados, atacando. Os heróis atacaram o exército. Bateu-os com paus, mas a solução nunca foi encontrada. Então, o comando decidiu fugir de Seoul, através do rio Han, mas depois, todos se tornaram zumbis. Um grande navio branco navegava na água. Os exaustos. Pessoas estavam no campo de futebol do estádio, ao lado das caixas vazias. Apesar de muitos talentos, por causa conflito entre o povo e o comando, o acampamento acabou sendo destruído. O homem sorriu, apontando para a cabeça, dizendo que este é um ótimo time. E se eles não se unirem, será difícil lutar contra eles. O velho franziu a testa, dizendo que há mais uma coisa a lembrar. Nunca atire na cabeça. Ele imaginou uma rua larga, cheio de zumbis, dizendo que pode atrair dezenas de milhares de zumbis. E há cerca de 10 milhões deles em Seul. O cara franziu a testa e abriu a boca, indagando se devem ir a Girong ou Jinegu. O protagonista o olhou, dizendo que ele sabe mesmo quanto tempo lhes resta. O cara endireitou-se, dizendo que não havia necessidade de arrependimento ou olhar para trás, só precisavam olhar para frente. Os altos edifícios estavam cercados por uma cerca com arame farpado. A mão do rapaz pressionou o acelerador da motocicleta. Os heróis avançaram rápido pela estrada.
Johan pensou que só havia uma forma de suprimir: ansiedade. Você precisa agir. Nada pensar que o cabelo do cara balançava no vento. Ele pensou que realmente não havia zumbis aqui. Tal como o velho disse, havia nuvens brancas no céu azul. Um prédio alto cercado por uma cerca era visível. Era o acampamento Cheonggyeong, na entrada de Seul. Os heróis estacionaram suas motos. Próximo à cerca de pedra, o velho sorriu e gritou para os rapazes, parados na entrada com metralhadoras. O homem se aproximou, dizendo: eles não se viam há muito tempo. O cara do outro lado notou que era isso mesmo. Verdadeiro. O velho perguntou sobre Chen Yong, ao qual recebeu a resposta. Ela estava no escritório do diretor. O homem perguntou para informar sobre ele e os convidados que haviam chegado. O homem cobriu os corpos nas gramíneas verdes. Com lençóis brancos, os heróis avançaram, passando por um arco de pedra. Johan congelou ao ver o soldado Banda, pensando que isso era resultado de uma batalha louca, mas não com zumbis, pois eles não usam armas de fogo. O homem tinha uma bandagem na cabeça e no peito. Havia vestígios de sangue nas bandagens. O cara chamou o capitão. O herói ergueu a cabeça, perguntando o que havia acontecido. O jovem disse estar interessado em algo. Caminharam pelo corredor, perto das paredes, onde pessoas estavam sentadas. O cara disse que todos pareciam perguntando mal, por que não deixaram Seul. E não apenas eles, mas também os demais sobreviventes em Seul. Por que ficam em um lugar onde há cerca de 10 milhões de zumbis? Os heróis caminharam juntos. Johan percebeu que o rapaz tinha uma mente aguçada, ao que ele respondeu que era um ato estúpido. No lugar, ele queria fugir o mais rápido possível. O personagem principal colocou as mãos nos bolsos da calça, dizendo que eles têm suas razões. O cara perguntou se ele viu pessoas no acampamento. E o que ele pensou sobre isso? O garoto olhou pela janela, mas as pessoas sentadas lá dizendo fora que pareciam sem esperança. Pessoas exaustas, com bandagens médicas, estavam sentados no chão do quarto. O garoto dizia que não podiam ver o futuro, porque mal conseguem sobreviver ao dia atual, deixando a alma e se preparando para o futuro. Era um sonho impossível para eles. João franziu a testa, dizendo eles já se acostumaram com essa existência sem esperança. O garoto tristemente franziu o senho e desviou o olhar, dizendo: é isso. Ele olhou tristemente para frente, pensando que essa atmosfera era familiar. Porque, antes de conhecer o protagonista, ele e as pessoas ao redor eram iguais. O garoto lembrou de Yuren, em pé diante do grupo de pessoas, pensando a força do comandante não se resume apenas em salvar pessoas com essa força, mas também que neste desespero ele oferece um objetivo e esperança. É por isso que ele quer ajudar o herói a alcançar seu objetivo ao seu lado. O garoto lembrou do outro garoto na janela, pelo qual se via o navio militar. Johan encolheu os dentes, então sacudiu a mão na frente do rosto, perguntando por que ele o olhava assim novamente. Ao que o garoto com olhos brilhantes respondeu que ele o respeitava muito. O protagonista avançou, franzindo as sobrancelhas. Disse para ele ter cuidado para não morrer. Havia um céu azul sobre o prédio de vários andares. Edifício rosa, a ciência. Aqui estava localizado o escritório do diretor. A garota cruzou as mãos na mesa e sorriu, convidando a garota e os convidados a entrarem. Ela se apresentou como Ione, o líder deste acampamento, pedindo para mudar imediatamente para você. O protagonista se apresentou frente a ela. Ela percebeu que ele tinha um nome incomum, indagando se ele era cristão. Havia armários pequenos na sala,
e uma foto pendurada na parede. O garoto disse que cresceu em um orfanato, gerido por uma igreja. O protagonista olhou para a garota sorridente, refletindo sobre o que ouviu sobre como este acampamento era majoritariamente de lutadores. Mas uma líder feminina era muito incomum. A porta abriu-se e uma menina entrou correndo. Ao cumprimentar o avô, o homem sorriu feliz. Com as bochechas coradas, ele abriu os braços para um abraço, dizendo que Shenjian ficava mais bonita a cada dia. A garota apoiou a cabeça na palma e exalou, dizendo que essa era a neta do seu avô. Outra peculiaridade do protagonista, observou o velho girar a menina. Pensando que, por trás da compostura, havia espaço para ternura, Tony franziu e sorriu, perguntando ao comandante se ele era aquele que pegou o caçador de cães. Johan franziu as sobrancelhas, surpreso. A menina apoiou a mão no encosto da cadeira, perguntando se ele estava surpreso. Porque ela mesma não acreditava. Quando o avô lhe contou, ainda não consegue acreditar. O personagem principal, em frente a ela, disse isso, apesar de difícil de acreditar. Mas o caçador de cães tá morto. Ione sorriu, perguntando: se o cara pudesse contar sobre seus últimos minutos, ele levantou as sobrancelhas, surpreso com a vida, acreditando que seus destinos estão interligados. Nuvens lentamente flutuavam sobre o céu azul. A garota colocou a mão no encosto de braço, dizendo que o homem era um verdadeiro idiota. O cara perguntou se ela contasse o que houve entre eles. Ione arqueou as sobrancelhas, dizendo que não há nada a história contar. Típica de quem é forte intimidando o fraco. O prédio de pedra, com telhado verde, estava ao lado do shopping. O acampamento Shenyang é um bom abrigo perto da estação Seoul. Eles sobreviveram vasculhando lojas de desconto próximas. Até que um dia, uma gangue surgiu e começaram a sequestrar e matar os habitantes. Havia uma metralhadora ensanguentada no chão. Incapaz de suportar, Ione reuniu os soldados e lutou com um caçador de cães. O resultado foi uma completa derrota. Corpos em uniformes militares deitaram-se no chão e também um homem a pegou e humilhou-a diante de seus subordinados. Jongkook sorriu, segurando-a pelos cabelos. Depois desse dia, o poder do acampamento diminuiu muito. A garota foi ameaçada se ela entregasse suprimentos uma vez por semana, então as pessoas dele começariam a sequestrar crianças. No final, sacrificando metade do grupo. Ela conseguiu escapar à área em frente ao shopping. O local estava cheio de corpos de pessoas. A garota olhou para cima, dizendo que os outros não foram com ela a Yonggumpo. E havia um acampamento chino nas proximidades. O protagonista estava na mesa, perguntando se eles não tocaram no acampamento em Uedo. A garota respondeu que, após se esconderem, o grupo de caçadores de cães encontrou o acampamento de Shino. Ela olhou para o mapa pendurado na parede, dizendo que, durante a batalha, eles mataram metade da gangue, mas os caçadores de cães também mataram muitos. Depois disso, Jeonggan não mais tocou em Yeoudu. O cara franziu a testa, imaginando a imagem de Sioa, pensando que talvez Jeonggan preparava para destruir o acampamento. Plantando um espinho, você come um. Como essa O cara imaginou garota. Um homem com uma metralhadora no telhado, pensando que porque o acampamento se concentrava na proteção da base. O caçador de cães não conseguiu vencê-los totalmente. Fez uma careta, indagando se depois disso ele havia se afastado para longe, como se tivesse um feitiço, deixando o acampamento Uedo desatendido. A garota confirmou suas palavras, dizendo que o homem o havia seguido. Ela imaginou Jeonjun sorrindo e dizendo isso. Ao deixar o Uedo, ele não imaginou que não voltaria. Foi um erro estúpido. O garoto franziu a testa.
dizendo que o homem sempre foi assim, sem pensar que poderia perder, pensando que ainda não havia superado, mesmo após a morte da esposa. Ione sentou com as mãos cruzadas na mesa. Ela disse que as pessoas que ele reprimiu com medo nem sequer ousaram pensar em fugir, mesmo quando o caçador de cães não voltou. Depois de algumas semanas, mesmo quando os rumores de sua morte começaram a diminuir, ela imaginou o garoto erguendo a mão, dizendo: depois da saída de Shinnô, todos começaram a se mover. O céu sobre a cidade estava cheio de fumaça. Ione falava sobre como reuniu os restos de cada acampamento e atacou o acampamento dos observadores. A maioria dos acampamentos foi destruída, incluindo os. O herói abaixou a cabeça, dizendo que conseguia ver. Ele pensava que, conhecendo o caráter de Shinnô, ele não teria atacado o caçador de cães diretamente. Então ele veio a este acampamento e tentou unificá-los em uma aliança. Mas foi recusado. E ele provavelmente se sentiu traído pelo recusa, porque o líder do acampamento Shenyang sobreviveu. Graças a ele, Shinnô caminhava afastando-se da mesa de Ione. Ao lado, um homem com uma arma. O cara olhou à frente, achando que Shinnô era o tipo de pessoa para quem camaradagem e um senso de dever a ser retribuído. Havia pessoas importantes na rua. Cobriu os corpos dos mortos com lençóis brancos. O herói pensava que, se o acampamento Chenjian aceitasse sua oferta, eles estariam vivendo muito melhor agora. Aproveitando o patrocínio de um homem forte, de qualquer forma, isso era ruim para eles. O garoto abriu a boca, dizendo que queria evitar uma briga com o Eto. O acampamento Yonei sorriu, dizendo que, mesmo sabendo de sua força, ela sabia que era melhor evitar uma briga. Eles nem temiam os mutantes. Joanne franziu as sobrancelhas, pensando que não era que ele perderia. O garoto simplesmente não queria lutar com ele. Ele tinha gênios como Swift e Redding ao seu lado. Agora, eles estavam juntos há mais de um ano, desde que voltou ao passado. E seus camaradas atuais eram mais importantes para ele do que seus amigos do passado. O garoto imaginou-se ao lado de outros heróis felizes. Havia um céu azul claro acima do prédio. O velho acariciou a cabeça de Tinyon, dizendo que o vovô precisava falar com a mãe. Ao convidá-la para brincar, ela sorriu e concordou. A garota foi em direção à porta, e o Han virou-se para a garota, perguntando sobre o nome Youjun. Mas por que então ela era chamada de Shengan? Ione sorriu, dizendo que era o seu avô. Quem começou a chamá-la assim que viu sua filha? Ele disse bonita, como Shendian, e a partir daí, tudo continuou. O cara sorriu e arqueou as sobrancelhas, perguntando se era difícil com ele. A garota apoiou a cabeça na mão, dizendo que se alegrava por ele estar tão preocupado, mas eles estavam bem. Havia carros vermelhos grandes estacionados perto dos armazéns. Ela disse que havia escassez de comida, mas eles estavam aguentando.